Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 3 do seu PET volume 2 e nesta semana nós continuaremos falando de equação da reta. Mas antes da gente prosseguir aqui, já quero pedir para você aí deixar um like nesse vídeo, já quero pedir aí para você se inscrever neste canal e no final do vídeo, pessoal, faça aquele comentário que é para ajudar ainda mais na divulgação. Eu conto com a sua participação, estou esperando aqui, pessoal, a sua participação nos comentários, tá certo? Então, venha comigo e vamos continuar aprendendo sobre equação da reta. Pessoal, na semana passada nós aprendemos como buscar ou como solucionar ou achar uma equação no gráfico, na reta, certo? Ou seja, a gente tinha uma reta no gráfico e a gente, através dessa reta, a gente procurava, né, a equação ou a fórmula relacionada àquela reta. Nessa semana nós vamos entender que a equação da reta ela pode ser geral ou reduzida. Então, nós já aprendemos que toda equação de reta ela pertence à fórmula y é igual a x mais b, onde esse y e esse x são variáveis, ou seja, são letras, e o a e o b são números. Essa fórmula, dessa maneira, pessoal, nós podemos dizer que é uma equação reduzida da reta, ou seja, toda fórmula escrita y é igual a x mais b está na fórmula reduzida, ou seja, está escrita como sendo uma equação reduzida da reta. Quer exemplos? Vamos lá. Y é igual a 2x mais 3. Y é igual a 2x mais 3. M é igual a 3n menos 2. Essas duas fórmulas aqui estão na equação reduzida da reta, ou seja, a maneira de escrita dela é uma maneira reduzida, ou seja, esta equação é uma equação reduzida, esta equação é uma equação reduzida. Então, equação reduzida é a forma como ela é, y é igual a x mais b. Agora veja um detalhe, pessoal, se eu colocar esta fórmula igual a zero, o que aconteceria? Esse y passaria para o outro membro e a gente acrescentaria um zero aqui. Toda vez que a gente coloca uma fórmula igual a zero, nós estamos falando que esta fórmula ela pertence à equação geral da reta. Então, por exemplo, ó, ax mais b menos y é igual a zero. Isso daqui é uma fórmula, né, geral da reta, é uma equação geral da reta. Por que equação geral? Porque nós temos aqui, ó, o x e o y pertencente ao mesmo membro. E isso é igual a zero, tá certo? Então, ó, ax mais b menos y é igual a zero. Quer exemplos? Vamos lá. Eu tenho aqui ax menos y mais b igual a zero. Estou colocando aqui uma maneira de escrita de uma equação geral da reta. 2x mais 3 igual a y. Então, y igual 2x mais 3. Para estar na fórmula desta maneira aqui, está na equação reduzida da reta. Ou seja, isso daqui é uma equação reduzida. Agora, se eu colocar assim, ó, 2x menos y mais 3 igual a zero, isso daqui está na fórmula geral. Então, mais um exemplo. Geral, todas as letras ou todas as variáveis ficam no mesmo membro. Membro, pessoal, é aquilo que vem antes da igualdade. Então, ó, primeiro membro, segundo membro. Outro exemplo, ó. 3x menos y mais 5 igual a zero. Então, nós temos aqui novamente, ó, uma equação escrita na forma geral. Então, essa equação de uma reta está na fórmula geral. Se fosse apenas y é igual a 3x mais 5, nós estaríamos falando de uma equação que está na forma reduzida, tá certo? Agora, nós podemos transformar de uma para outra equação. Exemplo, eu tenho aqui, ó, y é igual a 2x mais 3. Se eu quero transformar para equação geral, tá vendo? Isso daqui está na fórmula reduzida. Então, y é igual a 2x mais 3, fórmula reduzida. Se eu quero transformar para a fórmula geral, ou seja, para a equação geral, o que eu vou fazer? Eu vou isolar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o y para o outro membro e colocar um zero no lugar do y. Então, vai ficar
2x menos y mais 3 igual a 0. Ou seja, eu levei esse y para o outro lado e aqui desse lado eu coloquei um 0, porque tem que colocar uma igualdade igual a 0. Pronto, transformei a equação reduzida para a equação geral. Nós temos aqui agora o seguinte, ó, uma equação na fórmula geral, que é 4x menos y mais 3, e queremos transformar para a equação reduzida. Como é que a gente faz? Quando a gente está na fórmula, né, na equação geral, e quer ir para a equação reduzida, a gente vai então isolar o y, vai ficar menos y é igual, leva para o outro lado, menos 4x menos 3, tá vendo? Ó, nós vamos levar aqui para o outro lado esse 4 e esse 3, vai ficar menos y é igual a menos 4x menos 3. Como aqui o y é negativo, nós vamos mudar o sinal de tudo, vai ficar y é igual a 4x mais 3. Pronto, transformamos a equação geral em equação reduzida. Agora que você já sabe o que é uma equação reduzida da reta e o que é uma equação geral da reta, e também você já sabe como transformar de uma para a outra, nós vamos aprender ainda algumas maneiras de você então achar a equação de uma reta no gráfico. Vamos lá? Nós temos aqui, ó, maneiras de obter uma equação no gráfico. Nós temos ali um gráfico, pessoal, e nós queremos então buscar a equação desta reta. Depois que a gente achar a equação, a gente pode colocar na forma reduzida ou na fórmula geral, tá certo? Então a equação vai ficar de maneira reduzida ou a equação vai ficar na fórmula geral. Então, a primeira maneira que nós vamos fazer é sistema. Para a gente fazer o sistema, a gente vai pegar dois pontos que pertencem à reta. Então, nós vamos pegar aqui o ponto, ó, 1 e 2. Nós vamos pegar o ponto 1 e 2. E nós vamos pegar o ponto 2 e 5. Vamos pegar o ponto aqui, ó, 2 e 5. Pronto. Agora que a gente pegou o ponto, pessoal, nós vamos fazer então o quê? Nós já sabemos que toda equação é y é igual a x mais b. Se toda equação é igual a x mais b, nós vamos substituir esses pontos nesta fórmula e vamos achar aqui um sistema e resolver esse sistema para achar a fórmula desta reta. Então vamos lá. Se a gente pegar esse ponto 1 e 2 e substituir aqui, nós vamos achar o seguinte. Eu vou passar aqui para uma outra tela para ficar mais fácil da gente compreender. Então nós aprendemos lá, ó, o seguinte, que a fórmula é y é igual a x mais b. Então nós já temos isso aqui. Nós já pegamos o ponto lá, que foi o ponto 1 e 2. E pegamos também o ponto 2 e 5. E aí nós vamos substituir. Para substituir, pessoal, quem é y aqui do ponto? É o 2. Quem é o x? É 1. Então vamos colocar 2 é igual a vezes, no lugar do x, 1 mais b. Resolvendo aqui, nós vamos ter 2 vai ser igual a vezes 1, a mais b. Então, 2 é igual a A mais b. Achei essa primeira equação aqui. Agora eu vou pegar a mesma fórmula, ó, y é igual a x mais b. E vou pegar o outro ponto. O outro ponto que nós achamos foi 2 e 5. Ó. Então, vou substituir aqui o 2 e 5 na equação. O y é 5. 5 vai ser igual. O nosso x aqui é 2. Então, vai ficar a vezes 2 mais b. Resolvendo aqui, nós vamos ter 5 vai ser igual 2 vezes a, 2a mais b. Agora eu tenho, ó, que 2a mais b é igual a 5. E eu tenho que a mais b é igual a 2. Eu vou resolver esse sistema. Vai ficar assim, ó, 2a mais b igual a 5. E vai ficar a mais b igual a 2. Como é que a gente resolve isso daqui? A gente pode fazer por substituição ou por adição. Você viu isso no ano passado. Vamos fazer por substituição. Eu vou isolar o A aqui na segunda, ó, tá vendo? Vou pegar essa segunda aqui e vou isolar o A. Isolando o A aqui vai ficar A vai ser igual a 2 menos B. Vou passar esse B para lá. Pronto. Se A é igual a 2 menos B, eu vou pegar agora o valor de A e substituir na segunda. Então vai ficar assim, ó. 2A mais B é igual a 5. No lugar de A, eu vou colocar 2 menos B. Então, 2 vezes, quem é A mesmo? 2 menos B. 2 menos B somado com B, isso tem que ser igual a 5. Resolvendo aqui, ó, 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes B, 2B, mais B, que é igual a 5. Resolvendo aqui, ainda nós vamos ter o seguinte, ó, 4, eu devo 2B e tem um B, vai ficar menos B. Isso é igual a 5. Então, vou isolar o B agora, ó, menos B vai ser igual a 5. O 4 passa para lá também, negativo, menos 4.
Então, menos b vai ser igual 5 menos 4, 1. Como o nosso b aqui é negativo, eu vou mudar o sinal. B vai ser igual a menos 1. Achei o valor de b. Agora que eu achei o valor de b, eu vou achar o valor de a. Como eu disse que a mais b é igual a 2, eu já tenho o valor de b. Então, a mais, quem é o valor de b? Menos 1. A mais menos 1 é igual a 2. Então, a menos 1, né? Mais com menos é menos 1, é igual a 2. Então, a vai ser igual a 2, passa esse 1 para lá, positivo, 2 mais 1. Então, o a vai ser igual a 2 mais 1 é igual a 3. Então, eu posso dizer ó, que o a vai ser 3. Agora eu tenho o a 3 e o b menos 1. Como eu disse que a função da reta é y igual a x mais b, isso daqui está na equação reduzida, e eu posso dizer que a equação reduzida vai ser y é igual, quem é o a? 3. 3 vezes x mais b, quem é b? Menos 1. Então, mais menos 1. Como aqui não pode ficar dois sinais juntos, nós vamos colocar y vai ser igual 3x mais com menos, menos 1. Esta é a equação de maneira reduzida. Se eu quero colocar esta equação na fórmula geral, eu vou então colocar esse y para o membro que está o 3x e vou colocar um zero aqui. Então vai ficar assim, ó, 0 vai ser igual a 3x menos 1 menos y. Como a gente vai deixar aqui a letra uma após a outra, vai ficar 0 vai ser igual a 3x menos y menos 1. Pronto, está aqui a equação escrita de maneira na fórmula geral, ou seja, a equação geral da reta. E essa daqui é a equação reduzida da reta. Tá ok? Vamos então para a segunda maneira. Bem, pessoal, nós vamos ver agora a segunda maneira. A segunda maneira, pessoal, nós vamos usar a inclinação da reta. E para a gente usar a inclinação da reta, nós temos que achar esse valor m. E após achar o valor m, nós vamos utilizar esta fórmula, y menos o y de um ponto, que pertence à reta, que é igual o m vezes x menos o x deste ponto. Por exemplo, se eu falo para você assim, ó, qual é a equação desta reta aqui? Nós temos o ponto 1 e 2 e o ponto 2 e 5. Vamos fazer isso daqui, ó. Vou colocar na outra tela. Então, nós temos o ponto 1 e 2 e nós temos o ponto 2 e 5, conforme nós vimos lá. E eu disse que a gente vai usar a equação y menos y de um ponto, que é igual o m vezes x menos o x desse ponto. Como assim, professor? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso achar é o m, que é... O que é o m? O m é a inclinação da reta. E o m, pessoal, a gente aprendeu lá na aula passada que ele é a variação de ΔY pela variação de ΔX. Como assim? Você vai escolher um ponto aqui. Vou pegar o ponto 2 e 5 como sendo o ponto 2. Vou chamar isso daqui de ponto 2. Vou chamar isso daqui de ponto 1. Então, você vai pegar assim, ó. ΔY vai ser o y do ponto 2 menos o y do ponto 1, dividido por x do ponto 2 menos x do ponto 1. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter y do ponto 2, 5. 5 menos y do ponto 1, 2. 5 menos 2, dividido por o x do ponto 2 é 2, menos o x do ponto 1 é 1. Pronto, resolvendo isso daqui, nós vamos ter 5 menos 2 é 3 e 2 menos 1 é 1. 3 dividido por 1 é 3. Pronto, achamos o m. Agora que nós achamos o m, basta eu substituir aqui nesta equação, ó, nesta fórmula, pegando um ponto. Você pode escolher ou o ponto 1 ou o ponto 2. Vamos escolher o ponto 1. Então, y menos... Qual é o y inicial do ponto 1? É o 2. Y menos 2 é igual. Qual é o valor de m? Nós achamos 3 vezes... Esse x não muda, menos o x inicial. Qual é o x desse ponto? Ó, se o y foi 2, o x é 1, menos 1. Resolvendo aqui, nós vamos ter y menos 2, que é igual a 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. Resolvendo aqui ainda nós temos, ó, y é igual a 3x menos 3, vamos levar esse 2 para lá, ficar mais 2. Então, y vai ser igual a 3x, eu devo 3, tenho 2, vou ficar devendo 1.
achei a equação na forma reduzida, y é igual a 3x menos 1. Se eu quero colocar na fórmula geral, eu vou colocar aqui 0 é igual a 3x menos 1 menos y. Ou seja, 0 vai ser igual a 3x menos y menos 1. Eu coloco essas letras em sequência primeiro. Primeiro vem o x, depois o y. Pronto, achei a equação aqui, ó, na fórmula geral. Então, fórmula reduzida, fórmula geral. Isso daqui também pode ser escrito assim, ó, 3x menos y menos 1, que é igual a 0. Tá certo? Então, está aqui, ó, a equação na fórmula reduzida e na fórmula geral. Vamos para o terceiro caso. O que nós vamos ver é o determinante. Nós vamos achar a equação da reta através do determinante. Como assim, professor? Então, nós vamos pegar os dois pontos. Os pontos lá que nós temos são os mesmos pontos, ó, 1 e 2. E também são os pontos 2 e 5. São os pontos daquele gráfico que nós acabamos de ver. Para fazer através do determinante, pessoal, você vai fazer o seguinte, ó, você vai ter aqui um valor x, y, e aí você vai pegar os pontos, ó, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y, e vai colocar, ó, qual o valor de x no primeiro ponto? 1. Qual o valor de y no primeiro ponto? 2. Qual é o valor de x no segundo ponto? 2. Qual é o valor de y no segundo ponto? 5. Vai fazer aqui, ó, colocar 1 e 1, vai passar um tracinho e vai repetir a primeira e a segunda coluna. Vai ficar x, y, 1, 2 e 2, 5. E nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos multiplicar de 3 em 3 números, ó. Vamos pegar aqui, ó, o x, o 2 e o 1. Tem 3 aqui, tá vendo? Vamos multiplicar x vezes 2 vezes 1, 2x. Isso daqui é determinante, vocês viram no ano passado. Mais y vezes 1 vezes 2, ó, que é essa parte aqui, vai dar 2y. Mais 1 vezes 1 vezes 5, vai dar 5. Agora nós vamos começar daqui. E quando a gente começa daqui, ó, do último, de 3 em 3, a gente vai subtrair. Então, menos, nós vamos ter aqui, ó, y vezes 1 vezes 1 é y. Menos x vezes 1 vezes 5, 5x. Menos 1 vezes 2 vezes 2, dá 4. Resolvendo aqui agora, nós vamos juntar. Ó. Eu tenho 2x e devo 5x, vou ficar devendo 3x. Menos 3x, então vou eliminar isso daqui. Eu tenho 2y e devo y, vou ficar com y. Eliminar isso daqui. Então, eu tenho 5 agora e devo 4, e eu vou ficar com 1. Isso tem que ser igual a 0. Nesse caso aqui, ó, eu já achei a equação na fórmula geral. Se eu quero achar na fórmula reduzida, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o y. E y vai ser igual. Vou passar o 3 para o outro lado. É menos 3x, vai ficar 3x. Vou passar 1 para o outro lado. Está sendo igual. 1 positivo vem menos 1. Então, a resposta ficaria 3x menos 1. Y é igual a 3x menos 1. E eu acharia aqui a equação daquela reta. Tá certo? Chegamos aí a mais um final de vídeo aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Também se inscreva no canal e também faça um comentário. Estou esperando aí a sua participação. Estou esperando a sua parceria. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.